Homem é executado com 8 tiros em posto de combustível de São Luís. Jovem de 14 anos mata outra adolescente de 13 anos. E o motivo? Ciúmes. O Ministério Público quer saber agora a participação de uma terceira adolescente que teria fornecido a faca para a adolescente de 14 anos esfaquear a colega. Indefinida vaga do 5º Constitucional pela OAB. Uma polêmica que vem se arrastando desde o ano passado envolve a OAB e 3 advogados que tiveram os registros indeferidos para concorrer a uma vaga de desembargador estabelecida pelo 5º Constitucional. Demissões de diretores de escolas ainda é polêmica na Câmara Municipal. Desde o mês de fevereiro, quando foi divulgada a notícia de que vários diretores de escolas municipais estavam sendo demitidos, discussões acaloradas se travaram no Parlamento Municipal. E ainda tem o esporte na edição de hoje. Veja os melhores momentos da rodada dupla do fim de semana pelo estadual. E mais uma vitória das meninas do Maranhão Basquete. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. E o Maranhão começa a semana com muita violência, principalmente aqui na capital. Hoje um homem foi executado com 8 tiros depois de sair de uma casa lotérica. Mesmo antes do início das investigações, a morte tem características de uma execução. Era por volta das 11h40 da manhã quando aconteceu o crime neste posto de combustível na Avenida Marechal Castelo Branco, no Renascença. De acordo com testemunhas, o homem que viria a ser assassinado estava nesta lotérica localizada ao lado do posto. Pouco antes de morrer, a vítima estaria sendo observada por um homem num Siena branco. Esse homem teria feito uma ligação. Pouco tempo depois, quando a vítima saía da lotérica e subia em sua moto, esta Bros de placa OIS 8644 de São Luís, apareceram 2 homens numa motocicleta. O homem da garupa, que estava sem capacete, efetuou 2 tiros de pistola na vítima. Baleado, o homem saiu correndo por dentro do posto para tentar se proteger. Os executores o perseguiram na moto e efetuaram mais 4 tiros. Na saída da lotérica ele foi abordado pelo cara da moto, certo? Aí ele saiu, quando ele chegou ele pegou, saiu na moto, aí pegou ele de frente e deu mais ou menos mais uns 5 tiros nele. Este frentista viu parte do crime. Ele saiu correndo, tá certo, pra cá para tentar fugir do assassino. Ele deu a volta aqui pela frente do posto. Assassino? Do assassino. E atiraram nele. Aí nessa hora eu saí correndo aí. Uma das balas atingiu o vidro da janela de um escritório que fica no posto. Testemunhas contam que o homem baleado agonizou por cerca de 20 minutos antes de falecer. Quando a ambulância do SAMU chegou 50 minutos depois, ele já estava morto. O delegado da Delegacia de Homicídios, Marcos Fonseca, confirmou que os tiros foram disparados por uma pistola .40. A motocicleta da vítima está em nome de Paulo Henrique Bezerra, morador do Maracanã. Mas até o início da tarde, os investigadores do ICRIM ainda não haviam chegado para a perícia e para confirmar a identificação do homem assassinado. E foi divulgado o nome do homem executado no posto de combustível. Se trata de Francisley da Costa Alves, de 23 anos. As investigações vão continuar para identificar o motivo da execução, os autores do crime. E na tarde de hoje, várias pessoas foram feitas reféns dentro de uma loja no centro de São Luís. A loja foi cercada pela polícia. A repórter Márcia Carvalho tem os detalhes. A adolescente suspeita de praticar o ato infracional de homicídio foi apreendida em flagrante na tarde de sexta-feira, depois de esfaquear uma menina de 13 anos. O ato infracional aconteceu nas proximidades desta escada, no acesso da Avenida 4º Centenário, no local conhecido como Areal, na Fé em Deus. Ainda não se sabe os motivos da briga das adolescentes de 13 e 14 anos que resultou na morte da mais nova. O Ministério Público quer saber agora a participação de uma terceira adolescente que teria fornecido a faca para a adolescente de 14 anos esfaquear a colega. No geral, os casos de homicídio são casos, para mim, de internação provisória. Depois de analisado, então, vamos tomar uma providência nesse sentido, ou mesmo só, se for o caso, com a representação mesmo sem internação, mas é um caso a ser estudado ainda daqui para amanhã. Os atos infracionais mais comuns cometidos por crianças e adolescentes em São Luís estão relacionados a tráfico de drogas, roubos e furtos.
Casos como este, registrado na última sexta-feira, são exceção. Que do ano passado para cá, o que a gente tem verificado? É muito frequente o tráfico, infelizmente, é o tráfico ou então ou o adolescente está consumindo ou ele está traficando. Infelizmente, é o que nós temos em maior incidência. O roubo, furtos nós temos, envolvendo meninas. A gente tem muita lesão corporal. Agora sim você vai ver a reportagem que trata sobre os reféns que foram feitos dentro da loja no centro de São Luís. A loja foi cercada pela polícia e a repórter Márcia Carvalho tem os detalhes. Bandidos invadiram mais uma loja no centro da cidade na tarde desta segunda-feira e fizeram os funcionários de refém por mais de meia hora. O assalto aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Segundo o filho da proprietária, os bandidos entraram armados e abordaram as vítimas com violência. Eles estavam armados? Oi? Armados? Armados. Ameaçaram ela? Agrediram? Ela me disse que agrediu uma funcionária, que ela disse que era cliente. Por isso que não agrediram ela. Com a chegada da polícia, os reféns foram libertados um a um. Dona Helena Araújo estava entre as vítimas e contou que durante o assalto precisou manter a calma para evitar uma tragédia. Eu só orando em espírito, tá? Eu orei muito mesmo. Aí, entregando minha vida para Jesus, ele só disse assim, ixi, a tia é tranquila. E foi descendo. Policiais soltaram uma bomba de efeito moral dentro da loja, na tentativa de assustar os bandidos. Mas, depois de revistar o estabelecimento, nenhum assaltante foi encontrado e ninguém soube informar quantos elementos invadiram o local. Há suspeitas de que eram 2 homens. Foram dois bandidos, eles fizeram em torno de 6 pessoas refém. Mas nós conseguimos entrar aqui, tiramos os refém e agora nós estamos vasculhando todo o perímetro, porque eles se esconderam aqui por dentro, né? Nós vamos ver se conseguimos localizá-los. A busca continuou nos prédios vizinhos. Policiais precisaram arrombar este portão, mas nem sinal dos bandidos. Para dificultar, muitos curiosos permaneciam no local, aguardando o desfecho da operação. Os donos das lojas vizinhas também fecharam suas portas. A polícia até que tentou, mas não conseguiu prender nenhum suspeito. De acordo com os policiais, a busca pelos bandidos deve continuar. Fizemos aí todo o levantamento das áreas das casas aqui ao lado, mas negativo. Os elementos aí conseguiram dessa vez ter sorte, né, e fugir. O sargento também explicou que as câmeras de segurança da loja não estavam funcionando e que este é um problema comum no comércio da capital. Ok, isso é outro critério que não só aqui como em outras lojas deixa a desejar numa situação dessa. Porque o cara só vai tomar cuidado depois que é roubado. E nessa situação não foi diferente. A câmera está no local, mas não funciona. Não só como nessa, né, mas em outras lojas também. Os reféns foram levados para o plantão da Refesa, onde prestaram depoimento. Aí, pelo visto, o policiamento também precisa ser reforçado. Verdade. E você vai ver no próximo bloco, diretores de escolas municipais foram demitidos sem comunicação da Secretaria de Educação da capital. Permanece a indecisão da OAB para a escolha da vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. Os detalhes daqui a pouco, com a análise de Raimundo Borges. Já estamos de volta e agora o Maranhão Acontece traz as informações da política do Estado. Hoje, em nosso bloco de entrevistas, vamos conversar sobre a criação do novo partido chamado de Rede de Sustentabilidade, que tem a contribuição de um parlamentar maranhense. Vamos conversar com Domingos Dutra, deputado federal pelo PT. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Maranhão Acontece. Agora, sobre esse novo partido, da qual o senhor faz parte da equipe de coordenação, como andam os trabalhos para a criação desse partido da ex-ministra Marina Silva? Nós estamos na segunda etapa. A primeira etapa foi o lançamento dia 16 de fevereiro. Foi registrado no cartório civil lá de Brasília, para ter personalidade jurídica. Nós estamos agora na segunda etapa, colhendo assinatura de apoiamento. Nós precisamos recolher em todo o Brasil 500 mil assinaturas distribuídas em pelo menos 9 estados. Aqui no Maranhão, nós estamos num estado bem avançado, pedindo o apoiamento, porque a lei exige. Eu faço questão de esclarecer que não é filiação partidária, porque o partido ainda não existe. Ele só vai existir depois que o Superior Tribunal Eleitoral aprovar o programa e o estatuto. Para isto,
é necessário colher a assinatura de apoiamento, que aqui no Maranhão nós queremos recolher pelo menos 20 mil assinaturas, ser submetida ao TRE do Estado e só após isso, em 9 estados do Brasil, é que será solicitada ao TSE. Portanto, há uma aceitação muito grande. A maior dificuldade, o desafio é superar os prazos legais e a burocracia da Justiça Eleitoral. Deputado, o senhor vai sair do PT? Olha, eu estou arrumando as malas e só há dois motivos que me fará não sair do PT. A primeira é o PT sair do curral do senador Zé Sarney, que infelizmente tem uma parte do PT que gosta de estar no curral. Se chegar em setembro o PT continuar onde está, apoiando o governo do Estado, eu não terei outro caminho a não ser sair. E a segunda é se a rede não for tecida suficientemente para ser constituída. Portanto, após 33 anos de PT, 80% da minha vida útil foi dedicada ao PT, eu estou sendo obrigado a sair, porque é uma questão de dignidade. O PT não combina com a história política do grupo do senador Zé Sarney. Por isso, se o PT continuar assim, eu não terei outro caminho a não ser sair. E aí, sobre as discussões políticas aqui dentro do Estado, já para 2014, existe um nome que se diz oposição ao atual governo, que seria o do Flávio Dino. O senhor apoiaria as atividades, as ações, entraria em conjunto a esse trabalho? O Flávio Dino é um nome, principalmente após a morte do Dr. Jackson Lago. O Flávio Dino praticamente é o único nome da oposição consolidada no Estado. No entanto, eu, a deputada Lisiane, o ex-prefeito de Santa Rita Hilton, o deputado Valdir Maranhão, o ex-prefeito Euclides, a doutora Núbia, nós estamos construindo um outro grupo chamado Via Alternativa Popular. E tomamos a seguinte decisão: este ano nós vamos andar o Estado, tentar dizer ao povo do Maranhão que outra alternativa é possível, e 2014, que é o ano eleitoral, nós vamos nos sentar com o grupo do Flávio Dino e verificar qual é a melhor forma de fazer uma alternância no Maranhão. Nós não vamos contribuir de jeito nenhum para que o Maranhão continue nessa situação vergonhosa, sem democracia, apenas uma família há mais de 40 anos domina o Estado. Portanto, o Flávio Dino é um nome, é possível que a gente esteja juntos, mas isso só em 2014. Agora, falando em relação à sua renúncia à presidência da Comissão de Direitos Humanos, o senhor renunciou e como é que fica a situação dentro daquela casa parlamentar? Olha, o ano passado eu fiz um trabalho considerado extremamente positivo. Eu e os companheiros, nós demos visibilidade no Brasil e fora do Brasil com a Comissão de Direitos Humanos. Nós conseguimos aprovar PEC do trabalho escravo, que estava há 9 anos na Câmara. Nós fizemos a maior solenidade na Câmara, devolvendo os mandatos dos deputados e deputadas que foram cassados na ditadura. Em conjunto com a OAB, nós devolvemos os diplomas dos advogados que foram cassados. Eu estive em Mato Grosso do Sul apoiando os Guaranis, estive no sul da Bahia apoiando os Pataxós, fizemos diligência nos hospitais de urgência e emergência, diligenciamos aonde jornalistas foram mortos, como aqui no Maranhão, que o Décio Sá foi executado. Portanto, a comissão adquiriu uma respeitabilidade muito grande. E este ano resolveram entregar a comissão para um pastor que deu declarações extremamente racistas, homofóbicas, e não houve acordo. Na quarta-feira passada, eu suspendi a sessão, comuniquei ao presidente da Câmara que estava ocorrendo, ele remarcou para o dia seguinte, na quinta, houve uma série de problemas e eu renunciei, porque eu não poderia fazer uma eleição de uma comissão que trata de direitos humanos de portas fechadas, com barreira nos corredores da Câmara e com a Polícia Legislativa na porta. Por esse motivo, eu me retirei da sessão, renunciei o restante do mandato e o imbróglio está criado. O senhor acredita que quando o deputado federal Marco Feliciano assumiu, isso pode atrapalhar o desenrolar das atividades da Comissão de Direitos Humanos? Olha, pelo histórico do pastor e pela articulação que foi feita, só para vocês terem uma ideia, o PSC tem 17 deputados na Câmara, mas na Comissão de Direitos Humanos tem 6 deputados. O PT tem 90 deputados e só tem 4 membros na Comissão de Direitos Humanos. Portanto, o PSC, com 17 deputados, tem 40% do plenário da comissão. Foi uma articulação da bancada ruralista com certos setores evangélicos
O histórico do pastor é de que ele é contra os direitos humanos, portanto, é impossível uma comissão funcionar com a dimensão que tem a Comissão de Direitos Humanos, com uma pessoa que diz que a África é condenada porque é povoada de negros, que diz que homossexual é do inferno, portanto, ele está no local errado, e foi por esse motivo que nós nos retiramos, tanto eu como a deputada Erundina, deputado do PSOL, outros do PT, para ver qual é a alternativa mais viável para a gente não deixar a comissão morrer. Ok, a gente agradece então a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço. Boa noite. E hoje, em nosso bloco de política, vamos trazer duas situações que ganharam destaque em duas áreas. A primeira trata da área jurídica. Desde o ano passado, a OAB não definiu um nome para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. E na área da educação, diretores de escolas municipais reclamam das demissões e a maneira que souberam da Secretaria Municipal de Educação, que estavam exonerados do cargo. Nosso giro de notícias de políticas com o Joelson Braga. Boa noite. Olá, boa noite. Uma polêmica que vem se arrastando desde o ano passado envolve a OAB e 3 advogados que tiveram os registros indeferidos para concorrer a uma vaga de desembargador estabelecida pelo 5º Constitucional. Eu conversei com um dos diretores da Ordem dos Advogados do Brasil para saber por que a formação da lista sêxtupla está demorando tanto. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, abriu inscrições ao processo seletivo para o preenchimento à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado em maio do ano passado. Porém, após a avaliação dos pedidos, 3 advogados tiveram os registros negados: Samir Jorge Murat, Daniel de Faria Jerônimo Leite e Valneide Abreu Oliveira. Eles recorreram e de lá para cá o processo vem se arrastando. O diretor da OAB, Marco Lara, deu detalhes dessa longa demora. Primeiro, o indeferimento por parte da diretoria de 3 dessas candidaturas gerou recursos dos candidatos. E esses recursos, obviamente, precisam da análise de um conselheiro que emite um voto e submete ao Conselho Pleno. Houve também a intervenção de um dos candidatos, tão logo foi marcada a sessão para julgamento desses recursos, esse candidato obteve uma liminar suspendendo a realização do ato. O 5º Constitucional é um dispositivo que prevê que 1/5 dos membros de tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. No caso dos advogados, a OAB fica responsável por preparar a lista com 6 nomes e encaminhar ao Tribunal de Justiça. Há uma orientação do Conselho Federal da OAB nesse sentido, mas óbvio que o Conselho Seccional é soberano para decidir sobre isso e certamente analisará a questão sob o ponto de vista técnico na próxima sessão. Deste plenário, em 3 de abril, sairá a decisão dos recursos impetrados pelos 3 advogados. Agora, outra polêmica que está acontecendo é lá na Câmara Municipal. Desde o mês de fevereiro, quando foi divulgada a notícia de que vários diretores de escolas municipais estavam sendo demitidos, discussões acaloradas se travaram no Parlamento Municipal. Nesta segunda-feira, o tema voltou à discussão. Alexandre Lago foi diretor durante 6 anos nesta escola no bairro Sol e Mar. Ele me conta que em fevereiro, uma pessoa chegou à escola e disse que seria o novo diretor. Assim ele ficou sabendo que for exonerado do cargo. Até hoje, ele disse que não foi comunicado oficialmente. O caso de Alexandre e de outros profissionais chegou à Câmara Municipal e começou a discussão. A Secretaria de Educação alega que a mudança somente se deu nas unidades escolares com baixo desempenho no Índice de Educação Básica, o famoso IDEB. É complicado você falar que foram critérios técnicos para uma mudança como essa. O trabalho que era desenvolvido na escola era um trabalho responsável, com apoio da comunidade, né, com apoio dos professores, dos coordenadores. Temos uma boa relação com a comunidade, não só por ser gestor, mas também por pertencer a essa comunidade. O vereador Francisco Carvalho diz conhecer outros casos em que diretores que vinham fazendo boa gestão à frente das escolas foram destituídos do cargo sem nenhum critério plausível, como o caso da escola Justo Jansen, e afirmou que questões políticas estão norteando as decisões. Eu não tenho dúvida nenhuma que está havendo uma disputa entre partidos para ver quem nomeia mais cargo de confiança na prefeitura. Eu acho que até deixando o prefeito Edivaldo Holanda numa situação difícil. O líder do governo na Câmara Municipal, Honorato Fernandes, rebateu as acusações de apadrinhamento político e disse que a decisão foi tomada por critérios técnicos e consulta com a comunidade onde as escolas estão situadas. É baseado em critérios realmente técnicos, de rendimento da escola, de DEB, de conversas com a comunidade, foram avaliados e substituídos 84, menos de 1/3.
Logo, não tem como dizer que isso é uma questão política, porque se fosse político, iria substituir 2/3 e não apenas 1/3. Este tema ainda vai render muitas discussões na Câmara Municipal. E esta é, na verdade, a primeira prova de fogo do líder do governo, o vereador Honorato Fernandes. Eu volto com vocês. Vamos voltar a falar sobre a indecisão por parte da OAB do Maranhão sobre a indicação de um nome ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Para este assunto, temos os comentários do jornalista Raimundo Borges. Boa noite, Borges. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Essa ocupação da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão já virou uma novela. As 3 vagas foram criadas em 2009 pelo então presidente Raimundo Coutrin. Na sucessão dele entrou o desembargador Jamil Gedeon, e que passou o mandato inteiro sem dar atenção à forma prática de ocupação das 3 vagas. Ele dava prioridade à questão da justiça de primeiro grau. Mas quando o atual presidente assumiu, o processo foi acelerado, foram ocupadas 2 vagas e uma delas que cabe à OAB do Maranhão, pelo critério do 5º Constitucional. Essa vaga até hoje continua em aberta. O tribunal mandou ofício à OAB pedindo providência para o preenchimento da vaga. A OAB abriu o processo de seleção dos advogados que vão participar da lista sextupla. Essa lista chegou a ter formalizada, foi votada, e dentre os 6 nomes que foram colocados, um deles é cunhado da governadora, Rosiana Sarney, é o Samir Murat. Esse nome foi um dos que a OAB daqui do Maranhão achou que não deveria constar na lista, então o recurso foi para a Justiça, para a OAB Nacional, e outra parte, os que foram eliminado da lista, recorrer à Justiça Federal. E está criado um imbróglio na área do Judiciário. O Tribunal de Justiça permanece incompleto, com a falta de um desembargador, e, enquanto isso, certamente está causando prejuízo à população, porque existem milhares de processos que são julgados no 2º grau, que é o Tribunal de Justiça, e cada desembargador tem o seu percentual de julgamento nos processos que vêm da base da Justiça. Então, essa confusão está rolando aí já há quase 5 anos, e a gente agora esperar quais são os passos a serem dados daqui para frente. Hugo. Obrigado, Borges. Obrigada, Borges. E a gente volta a seguir. Morre a desembargadora aposentada Maria Madalena Cerejo. E ainda a situação complicada da refinaria de Bacabeira. É um instante só. Estamos de volta e com a situação complicada da refinaria Premium de Bacabeira. Até agora, apenas a terraplanagem do terreno foi feita. Nas últimas semanas, notícias de que o canteiro de obras estava sendo desmontado fez crescer a desconfiança de que a refinaria nunca saísse do papel. A presidente da Petrobras, Graça Foster, chegou a viajar ao exterior para conseguir parcerias de execução do projeto. Localizada a 45 quilômetros da capital São Luís, Bacabeira tem pouco mais de 17 mil habitantes e fica às margens da BR-135, uma das mais movimentadas do estado. A refinaria Premium 1 ocuparia esta área de 422.783 hectares da cidade. O canteiro de obras começou a ser desmontado há quase um mês. A queda da receita da Petrobras em 36,42% em 2012 seria um dos motivos do fechamento. A refinaria Premium 1 é considerada o maior projeto de refino da América Latina e o 5º do mundo, orçado em 40 bilhões de reais. Mas as obras pararam na terraplanagem em dezembro do ano passado. Em outubro de 2012, 2.500 funcionários trabalhavam no canteiro de obras, que agora está completamente vazio. Essa refinaria ela vem sendo desmontada há mais de um mês atrás. E hoje a gente vê a tristeza do nosso povo, que tinha esperança de trabalho, de melhores dias no nosso município,
E o que a gente vê é os empresários que aqui investiram, todos se retirando. A expectativa com o início das obras é que seriam gerados mais de 200 mil empregos com a instalação da refinaria em Bacabeira. Mas o sentimento na cidade é de desânimo e frustração. A expectativa era muito grande em relação à refinaria, né? A obra da terraplanagem já finalizou, está nos últimos instantes, né? E a expectativa de que retome as obras, e até agora nós não temos assim um parecer. Porque até apostaram muito nesse serviço aqui. Outros tiraram empréstimo para fazer casa, para alugar, essa kitnet, né? Mas aí, por falta de sorte, estão tudo aí, as casas desocupadas. A frustração é ainda maior para quem investiu na cidade com a expectativa de retorno financeiro. Grandes empresários e pequenos comerciantes reclamam dos prejuízos. Dona Maria de Fátima de Oliveira trabalhou 11 anos como gari e juntou as economias para investir R$15 mil para aumentar o pequeno restaurante, que chegou a vender até 60 refeições por dia. O movimento no local caiu mais de 90%. Esperava uma coisa, né, para a gente melhorar, e a situação está caindo cada dia mais. Além dos comerciantes, a população jovem da região também investiu em qualificação para disputar vagas na refinaria. Este grupo de estudantes vai concluir o curso técnico de segurança do trabalho no fim do mês e está sem perspectivas de ocupação na área depois de pagar quase R$3 mil cada um pelo curso técnico. É decepcionante, eu diria, porque você investe esperando um retorno, de repente esse retorno não vem, é decepcionante. Vai ser difícil, né? Porque a nossa única esperança era a refinaria. Aí muitos falam que, como eu já falei, vai vir uma, outros dizem que não vai vir, aí fica complicado nisso. Morre ex-presidente do Tribunal de Justiça, Maria Madalena. A operação nas estradas pretende diminuir o número de acidentes em rodovias. Aconteceu no Maranhão. E a Polícia Rodoviária Federal começou uma ação de prevenção de acidentes nas rodovias do estado. Só no ano passado foram mais de 160 acidentes nas rodovias da região metropolitana de São Luís. Além das infrações cometidas pelos próprios motoristas, a falta de estrutura das estradas também tem contribuído para o alto índice de acidentes. Foi enterrado nesta manhã o corpo da desembargadora aposentada Maria Madalena Cerejo. Ela morreu aos 74 anos no sábado à noite no Hospital São Marcos, depois de uma sequência de paradas cardíacas. A ex-presidente do Tribunal de Justiça foi levada a Teresina depois de uma parada cardíaca em uma fazenda da família, localizada em Caxias. Ainda há suspeita de contaminação por uma bactéria. Veja logo mais, após o intervalo, as notícias do esporte maranhense, jogos do final de semana. A rodada dupla com 9 gols e vitória das meninas do basquete. Nós voltamos já já. Já estamos de volta e agora vamos falar da chuva de gols durante o final de semana. E também das meninas do Maranhão Basquete, que vem enchendo os maranhenses de orgulho. Ana Tereza, boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Hugo. Bom, hoje tem futebol, como vocês falaram. Mac, Sampaio e Imperatriz já estão classificados para as semifinais do primeiro turno e tem basquete também. Bom, Mac e Sampaio confirmaram o favoritismo e venceram na rodada dupla no Nhozinho Santos. O Mac permanece com a vice-liderança e o Sampaio continua ainda sem saber o que é perder nessa temporada e segue líder do campeonato. Vamos aos gols dessa rodada. Domingo de rodada dupla no estádio Nhozinho Santos. O primeiro gol do Maranhão sai aos 4 minutos do segundo tempo, nesta cobrança de falta de Elton. Zé Maria, que entrou no intervalo, amplia o placar para o MAC com um toque no canto. MAC 2-0. Robson, que também fez parte das mudanças no intervalo, chuta forte e faz o terceiro. Placar final, MAC 3, São José 0. Diante de um público de 1.316 pessoas, o líder Sampaio enfrentou o Lanterna Americano. Pimentinha sofre pênalti aos 11 minutos. Cleitinho chuta forte e abre o placar para o Sampaio, 1-0. Pimentinha dá um passe perfeito que encontra um Edgar livre para marcar o segundo gol. Sampaio, 2-0. Mas o americano mostra que não está morto. Cleidson dribla 2 tricolores e chuta no alto, 2-1. No lance seguinte, é um contra-ataque veloz aos 46 minutos, Cleitinho para Pimentinha. De Pimentinha para Cleitinho.
E o camisa 10 tricolor faz o segundo dele na partida. Final da primeira etapa, Sampaio 3-1. Aos 28 minutos, Pimentinha, que já havia participado dos outros 3 gols, faz o quarto do Sampaio. Um golaço fatal. 6º gol do artilheiro no Campeonato Maranhense. Placar final, Sampaio 4, Americano 1. E tiveram mais jogos neste final de semana. Jogando em casa, em Barra do Corda, o Cordino recebeu o Imperatriz, mas o time visitante, o Cavalo de Aço, venceu de virada. Imperatriz 3, Cordino 2. Também jogando fora de casa, o Santa Quitéria venceu o Balsas por 2-1. Agora vamos mudar a cor da bola e falar sobre o basquete. O time maranhense superou a campanha do ano anterior, do ano passado, no qual esbarrou na equipe de Catanduvas nas quartas de final. E já confirmou o passaporte para a semifinal, agora vencendo mais uma vez a equipe de Guarulhos por 85-61. O próximo desafio do Maranhão Basquete é contra o time de Americana de São Paulo, o líder na LBF. O primeiro jogo contra as paulistas é neste domingo, às 11 da manhã, no ginásio Castelinho. Depois, as maranhenses jogam as outras 2 partidas fora de casa. Agora, mais do que nunca, nossas representantes maranhenses vão precisar do apoio da torcida para conquistar a vitória neste domingo. E assim, quando for jogar as outras 2 partidas fora de casa, já ter a vantagem da vitória. Nesta fase que vai classificar a equipe que for melhor em 3 jogos. Boa sorte aí para a equipe. Hugo, Daniela, a semana está apenas começando, ainda tem muita novidade do esporte e eu retorno qualquer dia desse. Ok, Ana. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite para você aí de casa. Nossa edição de hoje fica por aqui. Até amanhã. Boa noite para você e até daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. TV Guará, diferente por natureza.